Mas você sabe como se preparar financeiramente para o ano, principalmente nesse período de grande dificuldade financeira que nós estamos passando, dentro de uma pandemia, que é uma situação totalmente atípica para a grande maioria das pessoas e da população do mundo, né? Que não viveu pandemias anteriores como essa que nós estamos vivendo. Para nos ajudar, nos dar uma luz, nos orientar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos hoje para conversar conosco aqui no Diálogo Franco o professor Odair Salles, ele que é professor universitário, é economista e com certeza vai nos ajudar, nos orientar como a gente deve se programar, se preparar financeiramente para este ano novo. Bom dia, professor. Muito obrigada pela gentileza de atender aí o nosso convite e reservar um tempinho na sua agenda para falar com a gente. Bom dia, bom dia. Eu agradeço a todos vocês pelo convite. É uma honra poder falar com os amigos aí de Teresina, e torcer para que a gente consiga ter um ano um pouco melhor, né? Com certeza ainda vai ser um ano difícil, bastante difícil, mas que seja melhor do que os anos anteriores, né? Com certeza, professor. Olha, todos os economistas falam no final do ano, tem sempre aquele material que é divulgado dizendo, olha, guarde um percentual do seu 13º, que é um dinheiro extra, para o futuro, faça uma poupança ou pague dívidas. Só que, professor daí, querido professor, a gente sabe que a situação da grande maioria dos brasileiros não tem permitido, né, essa poupança, esse guardar do dinheiro extra, porque todo o dinheiro que está entrando a gente está, na realidade, entre aspas, sobrevivendo, né? Como é que a gente faz esse malabarismo? Primeiro, eu tenho que deixar, talvez, aí um viés, né, para falar um pouquinho a respeito. Educação financeira, ela exige muito planejamento. E Disciplina, né, dentro do professor? planejamento, nós temos a situação de gastos que são previstos, que virão lá pela frente, e gastos que, às vezes, não são previstos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, início de ano, você tem vários gastos que são previstos. A IPTU, a IPVA, material escolar, né? Eventualmente algum gasto aí para quem pode viajar, para quem pode sair de férias, mas evidentemente nós temos aí uma população extremamente vulnerabilizada, né? Quando a gente fala que temos aí 56 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo, né? Então, com certeza, na linha do que você fala, né, nós temos aí uma dificuldade enorme de pensar em conseguir fazer reserva de recursos. É bem complicado, não é, professor? A gente teve um quadro, e ainda está tendo, né, desde 2020 até aqui, de muitas empresas que fecharam suas portas, eram pequenas empresas, estavam aí sobrevivendo, mas não suportaram esse peso de 2 anos de pandemia e acabaram encerrando as atividades. É, dificultando ainda mais a questão do mercado, porque provoca um desemprego, a economia não gira, né, o dinheiro não circula. O que o senhor diria para essas pessoas em relação ao ano de 2022? A gente tem que perspectivas, uma vez que nós já estamos em pandemia desde 2020? Primeiro, a gente viu aí o governo, no último dia do ano, aumentando o salário mínimo, né? Dizendo que estava aumentando o salário mínimo para R$ 1.212. Pelo segundo ano consecutivo, o salário mínimo sequer recompõe os índices de inflação que nós tivemos nos 2 últimos anos, né? Em 2020, a gente teve uma inflação, um INPC superior ao que foi corrigido o salário mínimo. Em 2021, repete-se isso, né? Tanto que o governo está dizendo que agora vai soltar aí uma nova publicação, evidentemente tem um prazo maior, para poder corrigir esse salário de 1.212 para 1.213.
Um salário desse, quando a gente olha os 38 países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, nós verificamos que o Brasil, nos 38 países, é o segundo pior país, né? Está completamente fora do que aquilo se pratica entre as melhores nações. Quando a gente olha o primeiro país, é a Austrália. A Austrália tem hoje um salário mínimo 5 vezes maior do que o salário do Brasil. E a Austrália, coincidentemente, ela tem características muito semelhantes em termos de desempenho da economia com relação à economia brasileira. Eles também estão fincados no agronegócio. Então, quando você olha esse tipo de coisa, você já observa que nós temos um problema sério aí de distribuição de renda, né? Salário mínimo poderia eventualmente estar ajudando muitas dessas pessoas, quando a gente fala de uma população aí de quase 60 milhões de brasileiros, que estão completamente à margem aí dos seus gastos. Esse salário, segundo o Diese, deveria estar hoje orbitando em torno de R$ 6.000, né, se a gente utilizasse os critérios daquilo que se prevê na Constituição brasileira. A Constituição prevê que o salário mínimo deveria cobrir minimamente educação, né, alimentação, transporte e moradia. Então, para uma família de 4 pessoas. Então, a gente já observa que a questão de renda está completamente fora. Para esta população, né, claro que são dois segmentos, tem uma população que tem recursos, o que a gente fala é trabalhar estritamente com aquilo que é necessário. Infelizmente, não dá para ter muito mais recursos além deste, né? E buscar outras alternativas que possam, de alguma maneira, monetizar. Eventualmente fazer algumas compras, se tiver com uso de cartão de crédito, tiver com o seu nome limpo, se não tiver, tem feirões de limpeza de nome, o Serasa tem promovido bastante isso, e utilizar algum cartão que não tem anuidade, usar cashback, que é uma maneira de, eventualmente, quando compra, mesmo pequenas compras, você ter algum recurso de retorno, algum dinheiro de retorno, né? É uma maneira de tentar mitigar um pouquinho esta situação. Lembrando sempre que, em termos de compras, nós temos aí o varejo que está realmente vulnerabilizado também, portanto, praticando, inclusive, aquilo que a gente chama de preços isca, preço boi de piranha. Coloca um produto lá com preço baixo e nos outros produtos coloca com preços bem superiores para compensar, e aí a gente acaba pagando até a mais. Então, para essa população, muita pesquisa, o estritamente necessário, gastos que puderem ser eliminados, que puderem ser cortados, né? Claro que muitas vezes o máximo que a gente consegue, como brasileiros, é colocar um prato de comida à mesa, né? E quando consegue colocar, então são os desafios para um segmento específico. Para outro segmento, que talvez tenha um pouco mais de recurso, aí sim, a gente poderia dar algumas dicas a respeito de como a gente poderia estar fazendo um planejamento bem feito, né? Professor, a situação é bastante complicada porque o orçamento doméstico ele não fecha ao final do mês, porque a cada mês que você vai ao supermercado, os itens que você comprava anteriormente você não consegue mais encaixar nas compras. E principalmente no início de cada ano, a gente tem aquelas despesas que o senhor citou que já são presumíveis, né? IPTU, IPVA, material de escola para as crianças, que às vezes foge um pouco do nosso controle. A gente imagina que seja X e aí acaba o valor sendo X mais Y. O que o senhor recomendaria que a gente fizesse para cortar despesas? Já estamos no limite, mas se pudesse cortar mais ainda, o que o senhor recomendaria cortar? Bom, primeiro momento, nós temos aí algumas alternativas, né, que poderíamos estar buscando recursos que são recursos nossos, né? Eu, quando vejo, o governo agora baixou
um auxílio emergencial, né, coisa desse tipo, o dinheiro não é público, o dinheiro é dos pagadores de impostos, né? Não tem dinheiro público. O governo não gera dinheiro. Né? Quem gera dinheiro são os pagadores de impostos. E, portanto, deveria devolver, né, de alguma forma, melhor para esta população, para esta clientela que efetivamente está mais vulnerabilizada. Com certeza, em termos de gastos, né, o primeiro momento aí, quando você me pergunta, eu diria que cortar aqueles gastos que às vezes são supérfluos, né? Por exemplo, o uso da, da, da do celular mesmo, né, que muitas vezes a gente observa pessoas que estão utilizando o celular e nem sempre tem um controle total sobre o uso desse recurso, né, e às vezes acabam até fazendo contas e gastos além do necessário, ou muito cuidado com os apelos emocionais, né, quando vai fazer algum tipo de compra, né. Outra coisa, se possível, sempre pagar à vista e negociar eventualmente preços na medida que você está pagando à vista, né? Buscar de alguma forma alguma renda extra, de toda forma que for possível, né? De toda maneira possível que puder buscar alguma renda extra, né? E fazer compras sem anuidade de cartão, pesquisar muito em vários lugares. Às vezes você tem, como você mesmo falou, você tem um determinado produto num ponto de varejo com um preço e num outro ponto de varejo com outro preço diferente. Às vezes vale a pena você andar um pouco mais, comprar determinados produtos num ponto comercial, depois outros produtos no outro ponto, né? Do que às vezes você fazer uma compra única num único lugar. Então, para esta população, eu diria que essa é uma maneira de tentar, de alguma maneira, tentar adequar aquele recurso que já é pequeno, que já é curto, né, à sua capacidade de consumo dentro da realidade que vivemos todos nós brasileiros, né? O planejamento financeiro ao longo do ano se faz necessário, né? Muitas vezes guardar apenas R$ 1, R$ 2, R$ 10, R$ 20, né? Ter uma prática diária, né, mensal, com relação a isso. Eu ganho X, eu vou guardar, eu vou aplicar, eu vou investir Y, né? E vou reservar esse recurso para poder, de alguma forma, sobreviver, né? Gastar com aquilo que se faz necessário. Às vezes, pequenos valores, ao longo do tempo, acabam refletindo. Se a gente falar desta forma, R$ 30 que a gente poderia estar tirando hoje, vamos dizer, de um salário mínimo, ao longo do ano, nós estamos falando aí em torno de R$ 600, fazendo uma aplicação em algum título bastante seguro, né? Então, é uma maneira de tentar, de alguma forma, mitigar, resolver um pouquinho este lado. Professor, eu também queria que o senhor desse uma dica para, por exemplo, quem nesse momento está com uma dívida muito alta, acumulou dívidas no cartão de crédito ou acumulou dívidas com aquele carro que ele não está mais podendo pagar, com aquele apartamento. Até antes da pandemia, ele tinha uma situação financeira e agora já não é mais a mesma. O que ele pode fazer para se livrar dessas dívidas e voltar aos trilhos, né? Ter uma vida financeira mais saudável? Vou pegar dois exemplos. Nós Sim. tivemos os feirões aí do Serasa, onde, em alguns dos casos, do montante de dívida, eles conseguiram amortizar quase 90%, né, da dívida que essa pessoa tinha, limpando o nome e aí dando nova, vamos dizer assim, nova realidade para este devedor, né? Então, aproveitar um pouquinho esse momento, né? Outro exemplo que a gente está observando aí, agora mesmo, o FIES, por exemplo, com aqueles estudantes que não tinham dinheiro para pagar a mensalidade, buscaram financiamento, né,
estudantil, e agora o próprio governo está sinalizando em anistiar quase que 90% dessa dívida, né? Então, é uma maneira de alguma forma, de aos poucos ir limpando o nome. Para quem tem dívida atrelada a cartão de crédito, para quem tem dívida atrelada, por exemplo, ao pagamento das suas prestações do imóvel, né? É sentar à frente do credor e realmente abrir o jogo. Não tem outra forma. É abrir o jogo, renegociar essas dívidas, na medida do possível, não alongar mais, não jogar juros para frente, né? Mas realmente, de alguma forma, negociar algum tipo de desconto, alguma forma de desconto e honrando o compromisso que for possível honrar, né? Sem dúvida, é uma maneira de, talvez, aí, tentar limpar o nome. Mas é sentar mesmo e renegociar. A gente sabe, por exemplo, vou pegar os exemplos do Banco Brasileiro, os caras cobram, em termos de spread, quando a gente olha, entre o dinheiro que ele te remunera se você deixar o dinheiro parado na conta e o dinheiro que ele te cobra se você usar um cheque especial, é uma diferença. O Brasil é praticamente também o segundo maior país em termos de spread bancário, né? Essa diferença entre o que o banco te paga se você deixar o dinheiro parado na conta e aquilo que o banco te cobra se você usar o cheque especial. Então, também tem que se fugir dessas coisas, né? Os bancos digitais estão aí surgindo, estão fazendo uma frente bastante agressiva em termos de desconto, em termos de tarifas bancárias, mas a grande sacada, que eu diria, é renegociar as dívidas, é sentar e realmente, de alguma forma, renegociar. E é possível, com certeza é possível. Tem muita margem aí embutida nos juros, né? A grande, o grande segredo desse ano, né, professor, é pechinchar e negociar o máximo que você puder para chegar a um bom termo, né, para todos os lados. E pesquisar muito, pesquisar muito. Eu vou pegar o exemplo aí que agora surgiu aí com relação ao preço aí dos materiais escolares, né? Vários pais entraram em polvorosa. O Procon, né, de São Paulo, fez uma pesquisa. Ele pegou um produto lá, massinha de modelar, né, que as crianças gostam muito. Em 2020 estava 2,70, em 2021, 12,99. Nós estamos falando de um produto com 381% a mais, né, em termos do preço que tinha no ano anterior. Nada mudou, né? Nós estamos indo para o segundo ano, completamos o segundo ano de pandemia, né? Nada mudou, não mudou para ninguém, né? Não mudou para o varejo, não mudou para os empresários, não mudou, né, para todos nós brasileiros, a gente sente isso no bolso, né? Então, é hora de cada um que está aí, todos esses atores que estão aí envolvidos, olhar um pouco com mais cuidado nisso, né? Nada subiu nesse nível de preço, né? Professor, hoje o senhor mora em São Paulo, Sim, mas já conhece o Piauí ou não? eu conheço de duas vezes que eu tive visitando aí, né? Por sinal, Opa! belíssima, né? Belíssima Coisa terra, boa. né? Eu sou suspeita para falar, mas eu acho bonito, viu, professor? Com certeza. Bom, Fez amizades por aqui, deu tempo. com todo o respeito aos amigos do Sul, eu sou um fã fervoroso da região Norte e Nordeste. Eu prefiro Opa! muito o calor, prefiro a hospitalidade do Nordeste, é algo fantástico, algo Calor maravilhoso, humano, né, né? professor? É diferente. Família toda da minha esposa é da Bahia. Eu já tive a oportunidade de viajar para a casa dos tios dela, a ponto de o casal sair do quarto dele e dormir na sala e querer oferecer o quarto do casal para nós. Hospitalidade de vocês, eu sou suspeito para falar. Qualquer coisa que eu falar, A minhas gente, duas aqui no grandes Nordeste, frustrações é não ter nascido na Bahia ou nascido no Nordeste. Essa é uma delas. aqui no Nordeste, professor, a gente é ensinado desde pequeno que quando tem uma visita ou quando a gente vai receber alguém, o melhor da casa é para aquela visita. É a melhor louça, é a melhor roupa de cama, a casa é arrumada, tudo para receber bem e deixar a visita como se ela estivesse na casa dela. Nós somos ensinados desde pequeno a se comportar assim.
Isso é maravilhoso. Eu realmente tenho um respeito muito, muito, muito grande, né? E o Brasil é um país, né, de dimensões aí continentais, com uma população maravilhosa. Veja agora a situação dos amigos lá da Bahia, dos amigos de Minas Gerais, né? Toda essa ajuda que nós estamos conseguindo fazer de alguma forma, com alimentos, com recursos, né, para ajudar os desabrigados, né, que é diferente de desalojado. Desalojado, ele pelo menos tem uma casa de família, tem uma casa de parentes onde ele pode se deslocar, mas o desabrigado que perdeu tudo, né, nas enchentes, eu acho que a gente tem que olhar muito a questão social. O Brasil, dos diferentes governos, não é específico do governo atual, do governo anterior, mas é o grande desafio para qualquer governo, né? Esse é um ano de eleições, a gente precisa pensar muito seriamente nisso, né? Mas é um país que nós precisamos, de alguma forma, reduzir essa disparidade social. Não é possível que nós tenhamos pessoas que sequer têm um prato de comida à mesa, né? Que sequer depende aí de doações, de donativos para poder ter a sobrevivência, né? Não é possível. Um país com essa dimensão, com esse potencial, nós estamos aí muito devedores nesse ponto. É uma situação muito triste mesmo, viu, professor? Mas eu queria que, antes da gente encerrar, abrir o espaço aqui para o senhor mandar um abraço para os nordestinos, para os amigos queridos que o senhor fez aí pelo Nordeste. Nossa emissora tem um alcance muito grande, principalmente pela internet, somos exibidos em vários estados. Com certeza esse abraço vai chegar. Bom, de qualquer forma, eu quero, primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade de podermos tratar de um tema tão importante, tão necessário, né? Eu me coloco à disposição, através dos contatos que nós temos, se precisarem de algum momento aí de orientações sobre educação financeira, sobre aplicação, sobre investimento, sobre como pode fazer algum tipo de recurso, né, para que a gente possa ter, de alguma maneira, uma certa independência, né. Mandar um alô aí para os amigos da ONG, os amigos aí da Uninassal, né, representados aí pelo nosso colega aí, o Ricardo, e as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, um grande abraço, e um abraço, eu diria, muito carinhoso, e gratidão, gratidão a vocês, porque o Nordeste é maravilhoso, eu sou suspeito para falar. Nós é que agradecemos, professor, a sua gentileza aí de conversar com a gente, nos dar essas dicas preciosas aí do que fazer, né? Como se planejar para esse ano de 2022, que está se demonstrando ser um ano também difícil, viu? A exemplo de 2020 e 2021. A gente se enganou, professor. A gente pensou que seria o final da pandemia, que ia ficar tudo bem, mas não é bem assim não, viu? Tá, Não, não, com tá bem certeza não, não. diferente. Tá Obrigada, claro. professor. Um ótimo dia para o senhor. Para vocês também, um abraço.